Glória a Deus. Eu sou um homem privilegiado por ter amigos. Esses 28 anos que está marcando a história da nossa comunidade é porque Deus, pela sua misericórdia e graça, tem levantado entre nós amigos. Hoje, você vê aqui a ausência de algumas pessoas porque eles vão migrar para a noite. Hoje vem nosso querido pastor Carlos Alberto, vai estar conosco, e toda a nossa liderança, né, todos os líderes de células, todas as células vão estar aqui hoje à noite. Então, quero convidar você, se você pode, alguns eu sei que vão trabalhar hoje e tudo mais, devido às suas atividades, mas se você puder estar aqui à noite, tem uma surpresa também que nosso pessoal da mídia preparou para nós de uma maneira muito especial também. Mas eu sou grato a Deus por cada amigo que Deus tem me dado. Alguém me disse aí hoje ou ontem, falou, pastor, você sabe o nome de todo mundo da igreja? Não é. É que Deus me deu amigos. A igreja para mim não é um número de pessoas. Não é um número de pessoas que servem ao pastor. Não, é um grupo de amigos que faz parte da minha família. Depois da minha família, vocês são as pessoas mais importantes para mim. Amém? Vocês são pessoas especiais. Não só aqui, como eu vivi essa semana também, junto com uma família aqui dessa comunidade, que a gente esteve presente com seus familiares, e eu fiquei impressionado como as pessoas reproduzem aquilo que a gente fala. Pessoas que não estão conosco, né, Afonso, querido? E que reproduz as nossas falas, as mensagens, pessoas que só nos acompanham pelo YouTube ou pelas nossas lives. Fiquei impressionado. Esse é o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações esse dia. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, minha palavra de gratidão aqui a todos os nossos líderes. Hoje, particularmente, o nosso querido Ismael não está aqui com a sua família, devido à passagem da sua mamãe, que foi para a glória, né? Ismael era o filho mais novo, junto com o Israel, que está aqui, né? Levanta a mão, Israel, por favor. Nosso querido Israel também, que é irmão do Ismael. E também o Manuel, que também é irmão de Israel. São todos os irmãos que a mamãe foi para a glória, foi uma mulher que batalhou na fé pela sua família, batalhou pelos seus queridos e descansou das suas obras. Uma mulher com 80 anos, né? 82 anos, faleceu exatamente no dia do seu aniversário. Eu creio que ela... Foi isso mesmo, né? Um dia depois do aniversário. Então, chegou no céu, imagina a festa que fizeram para ela. Então, ela foi uma mulher guerreira, uma mulher que orava, uma mulher que cuidava de cada um, né? Pelo menos os relatos que eu tive, sempre se preocupando com cada filho. E não era pouco, eram 13. Foram 15, na verdade, né? Mas eram 13. Então, isso não tem preço. Ismael está num tempo aí de descanso, por conta desse momento, né, emocional que eles viveram, mas eu sei que o Senhor está consolando e fortalecendo. Amém? Nós estamos vivendo dias, irmãos, de muita reflexão. Eu quero poder ajudar você aqui hoje a refletir um pouco, né, acerca da família, acerca dos nossos relacionamentos. Estão ouvindo bem? Então, só um retorno para mim, por favor, filho. Dos relacionamentos. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos aprender sobre o amor e o perdão. Você pode pedir comigo? Amor e perdão. São dois elementos que vão estar fixados no nosso coração e pedimos a graça de Deus para que Ele venha revelar a nós esses dois pontos tão importantes no nome de Jesus. Eu não posso deixar de agradecer também o meu querido Osmar, que foi uma das pessoas que sempre acreditou em nós, acreditou no sentido de apoiar, de incentivar, né, de motivar de uma maneira muito especial também, né? Pastor Osmar, a pastora Anice, pastor Ademar de Campos, que está sempre aqui conosco também servindo, pastor Carlos Alberto, a pastora Sueli, que também sempre foram nossos incentivadores a estarmos caminhando, né, nessa jornada e para nós não desistirmos. Amém? Amém? Nós não vamos desistir. Diga para o seu irmão, não vamos desistir. Em nome de Jesus. Amém? Não importa o momento que você esteja vivendo. A palavra que deixar para o seu coração é não desista. Porque Deus não vai desistir de você. Amém?
no nome de Jesus. E pensando nesse dia tão especial que nós íamos viver aqui, e não posso deixar de agradecer também a minha querida esposa, Kátia, né, que está ali, que fica nos bastidores, a minha filha Amanda, que está ali, linda, maravilhosa. Fica em pé, Amanda. Não vai ficar? Pela primeira vez você vai desobedecer seu pai? Ela não gosta. Depois em casa ela vai me beliscar, inclusive, né? Mas a Amanda, o Alexandre, que vai estar conosco à noite também, são os que me incentivam, que me empurram, que não deixam eu parar, né? Pela graça de Deus. São os que mais renunciam, são os que mais abrem mão, né? Da minha presença muitas vezes, né? Do nosso tempo de estarmos juntos. Mas isso faz parte do ministério, do chamado. Quando eu fui chamado, eu já sabia que tinha tudo isso, né? Lógico que algumas coisas foram sendo reveladas depois, né? Jesus só falou assim, ó, no mundo tereis... Então, só aí. Depois veio as letrinhas pequenas que a gente não lê do contrato, mas pela graça do Pai, o Pai tem nos sustentado de uma maneira sobrenatural. Amém? Vamos orar, irmãos? Pode fechar seus olhos por um instante? Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua infinita graça, misericórdia e amor. Obrigado porque de uma maneira sobrenatural, o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. O Senhor tem nos tomado pelas mãos. E nesses 28 anos que nós estamos como igreja local, sem contar o período que nós vivemos nas casas, dá quase 30 anos, Senhor. O Senhor nos sustentou e nos deu palavras remas, e estamos aqui pela tua graça e pelo teu amor. No nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Vamos, dentro daquilo que o Pai colocou para nós, compartilharmos hoje pela manhã, vamos falar sobre o amor. O efeito do amor. Nós somos influenciados por um amor. Existe um efeito no amor. Quando nós somos influenciados pelo amor, nós vamos viver debaixo desse amor. Você vai entender que no final de tudo isso, de toda a nossa vida, a única coisa que vai restar é o amor. Porque nós precisamos ser especialistas no amor. Eu vejo pessoas sendo especialistas em tantos assuntos, mas se você olhar as Escrituras, o resultado final é o amor. Então, o maior presente que nós podemos receber da parte de Deus é o amor. Se você for cheio de amor, você vence tudo. Amém? Então eu vou ler o texto base para nós aqui, que é de 1 Coríntios 13. Depois eu vou falar sobre o efeito disto na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 13. São 13 versículos, do verso 1 em diante. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanha, mas se eu não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, se não tiver amor, nada disso me valerá. Vamos ler juntos? O amor é paciente. Se você precisa de paciência, você precisa de amor. O amor é bondoso. Vamos lá? O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo. Olha como é forte. Eu vou repetir esse ponto aqui porque ele é chave.
Você quer vencer? Você precisa de amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a... Verso 7, leia junto comigo, por favor. Tudo e tudo. Eu queria que isso ficasse latejando na nossa cabeça. Em meio a situações e circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia, porque nós somos humanos, somos de carne e osso. Quantos aqui são de carne e osso? Tem alguns que são mais carne do que osso, outros mais osso do que carne. Mas faz parte, né? Tudo, vamos repetir bem forte, todos juntos, vamos lá? Tudo e tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Se nós parássemos para considerar isso, em meio às situações e circunstâncias que nós vivemos, na nossa família, no nosso dia a dia, eu estou muito sensível esses dias, porque eu tenho lidado com muitas mortes. São muitos velórios. Hoje mesmo, uma família querida que nós estávamos orando aqui, esses dias, uma menina de 18 anos partiu para a glória. Os pais estão, nesse exato momento, enterrando a sua filha de 18 anos. Foi uma dor muito forte, né? 3 dias atrás, também, o meu cunhado. Então, são várias situações. Nesses últimos 3 meses, foram umas 20 pessoas. No nosso ciclo de amizade, de familiares, de irmãos. Foi uma situação bem... Tem sido um momento difícil, nesse sentido. Mas se a gente não for tomado pelo amor de Deus, a gente não sabe lidar com essas situações. Amém? Então, o amor, verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não sei o momento que você está vivendo na sua casa, na sua família, com os seus filhos, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus familiares, no seu trabalho. Eu não sei o momento que você está vivendo. Mas se você não tiver tomado de amor, você não consegue suportar. Amém? Amém? Que lidar com pessoas não é fácil. É fácil? Hã? Não. Mas se nós estivermos cheios de amor e da presença de Deus, muda tudo. E nós precisamos literalmente pedir ao Pai essa graça. Por quê? Porque se a gente não tiver tomado de amor, qual é o outro sentimento que entra no nosso coração? A mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança. São sentimentos que nos afastam de pessoas. O amor aproxima. Amém? E amar até quem não te ama. Olha que fácil. Não é fácil? Hã? Amar quem não te ama não é fácil? Não é fácil. Eu sei que não é. Mas nós temos o maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus, que nos ensinou esses princípios. Nós vamos falar já de uma maneira muito mais clara aqui algumas coisas. Então, verso 8. O amor nunca perece, ou seja, o amor nunca acaba. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, que é perfeito, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como? Pensava como? Raciocinava como? Olha que interessante, chega uma fase da nossa vida, irmãos, que Deus faz um clique na nossa vida. Amém? Tem uma fase da nossa vida que algumas coisas precisam mudar. Você não pode viver a vida toda do mesmo jeito. Como estão entendendo? Eu não sei, teve uma fase da minha vida que eu vivia como um menino. Pensava como um menino. E eu me lembro muito bem, tanto para mim como para um outro amigo nosso, que já não se encontra conosco na época, muitos anos atrás. Um dia o Osmar me chamou de canto e falou assim: Marcão,
Ele deu uma palavra simples pro meu coração. Falou assim: Marcão, seja homem. Mudou a minha vida. Pode ser que para alguns ainda não ouviram isso, mas tem uma fase da nossa vida que nós precisamos mudar. Pode ser que algumas pessoas já ouviram assim, mas quando é que você vai crescer? Essa frase é a que mais dói. Quando é que você vai crescer? Olha que forte isso. Pode ser que tenha algumas esposas falando para os maridos até hoje isso. Pode ser que alguns pais falam para os filhos. Porque chega uma hora da nossa vida que nós precisamos crescer. Fazer o quê? Crescer. E esse crescer envolve assumir responsabilidades. Não transferir responsabilidades. Quantas mulheres segurando um piano, e os maridos falando do lado assim: vai, amor, vai, vai. Não, não é vai. Carrega o piano. Amém? Piano da oração, da intercessão, de um posicionamento espiritual. São muitas coisas. Caminhando. Verso 13. Assim permanece agora esses três. Vamos repetir juntos, por favor? A fé, a esperança e o... Olha só, são esses três. Fé, esperança e amor. E o maior desse é o amor. Lembra que eu falei que tudo vai resumir no amor? Que sem amor a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Está claro isso, irmãos? Eu rogo que o Senhor vai revelando isso ao nosso coração. A oração lá de Paulo em Efésios, para que Deus venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Os olhos do nosso coração. Que a gente possa ganhar isso no coração. Ou seja, quanto tempo a gente perde tentando resolver tantas questões no nosso braço, que às vezes o amor resolveria tudo. Uma palavra de perdão, deixar o orgulho de lado. Então vamos ver aqui o efeito do amor. Primeiro, está lá em Lucas 9:23. Vou falar sobre alguns efeitos do amor. Aí você que gosta de anotar, anota. Se não servir para você, você vai compartilhar com alguém, com certeza vai servir para alguém. Efeitos do amor. Lucas 9:23. Pode colocar para nós, por gentileza. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Primeiro efeito do amor para quem quer viver com Jesus é negar-se a si mesmo. É tomar a sua cruz e seguir. Amém? Não é poupe-se a si mesmo, é negue-se a si mesmo. É abrir mão muitas vezes da sua própria vida, do seu conforto, do seu descanso, da sua opinião até para seguir Jesus. Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem mudar nada. Não dá para seguir Jesus. Quem quer seguir a Jesus precisa negar-se a si mesmo. Foi o que Jesus fez por nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele negou-se a si mesmo, ele tomou a sua cruz, e essa cruz o levou à morte por cada um de nós. Amém? Então, qual é o primeiro efeito do amor? Negue-se a si mesmo. Você quer saber se você está cheio do amor? É quando você abre mão da sua própria vontade. Amém? Então faz cara de quem está cheio de amor aí, por favor. Obrigado, ficou melhor assim. Isso, melhorou. Olha como muda o ambiente. Vamos lá. Segundo ponto. Morre para si mesmo. 2 Coríntios 5, de 15 a 17. Anota aí para você ficar registrado. Morrer para si mesmo
Esse é o efeito do amor, que quando você vem para Jesus, você não pode estar cheio de si mesmo. A primeira coisa que Jesus faz é matar o nosso eu. 2 Coríntios 5, 15 e 17 a 17. Obrigado. E ele morreu por quantos? Por todos, para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Verso 16, de modo que agora em diante a ninguém consideramos do mesmo ponto de vista humano, ainda que antes o tenhamos conhecido dessa maneira, dessa forma. Já não o conhecemos assim. Olha que forte isso, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou seja, quando você vem para Cristo, aquele homem ou aquela mulher morre para si mesmo e agora vem uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Amém? Ou seja, o efeito do amor é você morrer para si mesmo, receber pela fé uma nova vida em Cristo e agora sim você vai viver esse amor plenamente. Porque, meu irmão, minha irmã, acredite, não dá para viver o amor cheio de si mesmo. Amém? Como estão entendendo? Não dá para viver o amor cheio de si mesmo, porque vai exigir de você deixar o passado. Não dá para viver uma vida cheia de amor preso ao passado, cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento. Não tem como. Isaías 43, 18 diz assim: esqueça o que se foi, não viva no passado. Coloca esse texto para mim, por favor. Isaías 43, 18. Esse texto para mim foi uma das maiores revelações desses últimos anos para a minha vida. Esqueça, vamos lá juntos, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Esqueça. Pronto. Essa é a maior revelação que nós precisamos ter na nossa vida. Se você quer viver uma vida cristã cheia de amor, você não pode viver com as amarguras do passado. Não tem como. E é interessante que quando você está cheio de amargura e ressentimento, a Bíblia diz que a amargura, ela brota e contamina a outros. Está claro isso? Então, a receita está ali para o nosso coração. Ó. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Porque a tendência nossa é sempre colocar culpa no passado. Eu não consigo amar as pessoas porque eu não fui amado. Não, esqueça. Se tem um lugar que eu aprendi a amar, foi na igreja. Sabe por quê? Porque eu fui amado por Deus. Ele me recebeu do jeitinho que eu era. Só que tem um detalhe. Você chega, Deus te recebe como você é. Mas só que você não permanece do mesmo jeito. Amém? Aquele que era encardido fica lindo, maravilhoso. As pessoas espantam, falando: você está na igreja agora, dando glória a Deus. Não acredito. Não acredito. Você está adorando a Deus? Eu não acredito. É assim mesmo que ele faz. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Amém? E normalmente Deus gosta daqueles improváveis. Aqueles que ninguém dá nada. É esse que Deus opera. Amém? Olha para o seu lado, deve ter um improvável aí do seu lado aí. É matéria-prima para Deus. Viu? É matéria. Os mais encardidos é o que Deus mais sacode. É, não é? Hã? Quantos encardidos, ex-encardidos temos aí? Deixa eu ver. Olha, os ex-encardidos. Levanta a mão, viu, Ricardo? Porque você foi só a graça do Pai, viu? Cadê? Amém? Então, esqueça o que se foi.
não viva no passado. Então, outro ponto. Quando você está cheio de amor, olha que lindo, isso aqui eu amo essa parte. Você não veio para ser servido, mas veio para servir. Amém? Marcos 9:35. Se puder expor para mim, por gentileza. Vai anotando, irmãos. Isso aqui vai servir muito para a sua vida cheia de amor. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser se alguém quiser ser o primeiro, será o servo de quantos? Todos. Você quer ser grande? Você quer ser aquele que é o maioral? Tem que ser servo. Essa é a maior posição no reino. É do serviço. É do serviço. Pastor, mas não é aquele que prega? Não, é aquele que serve. Que pregar também é um serviço. Mas esse aqui é o último lugar. Tem banheiro para lavar. Tem carro para manobrar. Tem chão para varrer. Quando comecei na Comunidade da Graça, eu comecei guardando o carro na rua. Empilhando cadeiras. Na maioria dos cultos eu nem ficava sentado, porque a igreja estava tão cheia que eu ficava sempre de pé, cedendo meu lugar para outros. Detalhe, era um dos primeiros a chegar e o último a sair, porque no final a gente ficava atendendo as pessoas e a nossa fila de atendimento era grande, orando pelos enfermos, abençoando as pessoas, desde o começo. Já fazem 40 anos. Alguns achavam que eu tinha 40 anos, né? 40 anos. Aqueles que ouvem essas verdades que nós estamos compartilhando e começam a praticar, os frutos começam a aparecer. Os frutos não aparecem no púlpito. Os frutos aparecem no serviço. Aonde? Serviço. Marcos 10, 43. O maior exemplo nosso, que é o nosso Senhor Jesus. Marcos 10, 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Caminhando. Mais um verso. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Esse é o maior teste para um cristão que está almejando posições. Tem muita gente que quer ter posição, mas não quer servir. Sabe o que acontece? Não tem frutos. Não tem frutos. Caminhando. Eu li o verso 44, né? Isso. Quinto ponto. Dá vida pelo seu próximo. Eita, parte boa da vida. Aqui no texto de João 15, 13. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele de fazer o quê? De que dá o quê? A própria vida pelos seus amigos. É fácil ser amigo na hora da festa, do churrasco, das viagens, dos passeios. Quero ver ser amigo na hora da dor, na hora que a coisa aperta. Amém? Não se iluda, irmãos.
Você vai saber quem são os seus verdadeiros amigos na hora da dor. Na hora da dor. Porque a Bíblia diz que com o ferro, e o ferro se afia, assim é o rosto do seu companheiro. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É na hora da dor. É aquele que está com você a qualquer momento. Então, dá a vida pelo seu próximo. Próximo, Filipenses 2,18. Essa vida, o efeito do amor vai causar também no momento de humildade. E nosso maior exemplo sempre é o nosso Senhor Jesus. 2,18? Não, é 2,8. Perdão, filha. Só botar 10 aí. Isso. Sendo encontrado em figura humana, o que ele fez? Ele fez o quê? Humilhou-se. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Tem situações na vida que você vai passar por algumas humilhações. Não é para derrubar você nem para destruir você, é para você crescer. Como você consegue entender isso? Vai ter momentos na vida que a humilhação vai te exaltar. Ninguém quer passar por esses momentos, querem? Não. Ninguém quer passar. Mas vai ter momento na vida que aquilo que você achava que é para te ferir, não, é para te exaltar. Deus dá graça aos humildes e Deus rejeita os soberbos. Dá essa boa notícia para o seu irmão, assim, Deus dá graça aos humildes. Mais outro recadinho aqui simples. Humilhação não é para te destruir. Volto a dizer, eu não sei o momento que você está vivendo. Mas Deus está querendo colocar em você um ingrediente que vai mudar a sua história. E chama-se amor. O amor vai levar você a pedir perdão. O amor vai levar você a se humilhar. Não espere, vou falar isso bem devagarzinho, não espere na hora da morte para pedir perdão para as pessoas. Não espere o último dia, já falei isso aqui várias vezes, não espere. Porque eu creio, vou falar no que eu creio que todo mundo, isso é uma crença minha, tá? Eu creio que todo mundo, antes de morrer, Deus avisa. Quando ele me avisar, eu vou te avisar. Fica tranquilo. Fala, irmãos, Deus me avisou, eu mando um convite para vocês, faço impresso. Agora o WhatsApp chega mais rápido. Mas eu creio, sabe por que eu creio? Porque chega aquele momento da despedida. Sabe aquela melhora da morte? Já ouviu falar? Não. Já ouviu falar? Já. Eu já vivi isso com muitas pessoas. Muitas pessoas. O meu ofício permite que eu viva isso. É o que eu queria? Não. Mas já vivi com muitas pessoas. Vivi agora recentemente com meu cunhado. Antes de passar mal, ir para o hospital, chamou minha irmã, conversou, alinhou a vida ali. Passou mal na madrugada, foi para o hospital. Quando ele estava entubado, eu que junto com a minha irmã, orando por ele, ele estava agitado, oramos por ele, ele se acalmou e as lágrimas desciam. Mesmo em coma. Não vamos esperar essa hora, irmãos. Vamos acertar logo. Amém? Às vezes está dormindo na mesma cama e não está acertado. Acerta logo. Não vai dormir de bico. Acerta.
pede perdão, resolve. O efeito do amor está aí. O se humilhar. Aquele que se humilha, está ali o texto que é exemplo a nós de nosso Senhor Jesus. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Muitas vezes é o nosso eu que precisa morrer. É o eu. Não tem coisa melhor no mundo, na nossa vida humana, do que você deitar e dormir. Sem verdugos, sem acusação, sem condenação. É dormir. Amém? Amém? Guarde no seu coração. Esses são os efeitos do amor. E para encerrarmos aqui, tem muito tempo ainda. Dá mais meia hora ainda. Brincadeira. Servos da justiça. O efeito do amor é que você se torna um servo da justiça. Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar, me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tomar conhecimento do mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. A justiça de Deus se manifesta na nossa vida na ousadia. Ousadia para pregar o Evangelho. Ousadia para expressar esse amor. Nós devemos orar uns pelos outros. Abençoar uns aos outros, porque eu ouço muito, e não podemos correr esse risco, tá, meu irmão? Olha, eu oro muito por você. Ora muito, o que é orar muito? Porque nessa vida corrida que a gente corre o risco de orar pouco. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então nós temos que estar muito atento a isso. Porque a gente corre o risco da gente orar pouco e perder o privilégio de estarmos, de fato, abençoando as pessoas. Como estão entendendo? Amém? Então, a justiça de Deus vai se manifestar também nessa ousadia, nessa intrepidez que está no coração de cada um de nós. E, já caminhando para o final, um dos efeitos do amor é a fé. E vou dizer para você que todos nós temos uma medida de fé. Amém? Hebreus 11, 6. Olha a importância do amor. Os irmãos do louvor podem chegar aqui, por gentileza. O que diz aí, Hebreus 11, 6? Sem fé? Sem fé? Por isso eu quero deixar no seu coração isso. Não tem como você ser uma pessoa cheia de amor e sem fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não faça nada sem fé. Pela fé vou fazer isso. Pela fé eu vou em tal lugar. Pela fé. Amém? Não vá na sua força humana, vai na força de Deus. Porque você vai precisar disso. Hebreus 10, 38.
Só voltar um pouquinho aí. Mas o justo viverá pela fé. Esse é o ingrediente que não pode faltar na sua vida. Eu vejo muitas pessoas arrogantes, muitas vezes. Você já deve ter visto um monte por aí. Que fé nada. Eu não preciso disso. Ah, meu irmão, minha irmã. Já está clamando pela fé. É verdade ou não é? Eu já atendi também um monte de gente que a hora que precisou da fé não conseguiu acessar. Por quê? Porque não creu. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você precisa exercitar a sua fé. Quer agradar a Deus? Você precisa assumir compromisso com Deus. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Amém? Eu me lembro que eu me gloriava de ser filho de um pastor. Eu tinha todos os traços, até de cristão já. Um modo de falar, eu, mesmo não sendo cristão, eu já orava nos lugares para comer, que não sei o que e tal. Aí falava assim, mas você é crente? Eu falei, não, meu pai é pastor. Como se isso fosse me levar para algum lugar. E não leva para lugar nenhum. Porque Deus não tem netos. Você é crente? Não, a minha esposa que é. Sua esposa não vai te levar para o céu. Decisão ela é individual. É pessoal. Amém? Eu sei que isso mexe com a gente. Eu sei que isso mexe com a gente. Mas eu prefiro falar para você a verdade do que você ser enganado. Porque tem pessoas que estão sinceramente erradas. É verdade ou não é? Você não conhece um monte de gente sinceras? Em muitas religiões tem. Mas estão sinceras, mas está errado. Porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por... Pronto. Tem outro caminho? Não, é só Jesus. Por isso que uma coisa que o Pai quer da gente, nesse amor todo, é obediência. Amém? Pode ficar em pé comigo, por gentileza? Quero ler o texto que para mim ele é a descrição completa daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E aqui você vai tomar uma decisão diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 em diante. Olha como Deus nos vê. Nessa vida cheia de amor. Eu volto a dizer o que eu tenho dito esses dias, meus irmãos. Eu acredito naquilo que eu prego. Eu me esforço para viver isso. E eu sei que não é fácil. Somente nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Como Paulo diz lá em Timóteo. Em que os homens são amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, ingratos, profanos, desobedientes aos pais, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. É os dias que estamos vivendo. Paulo fala isso lá em Timóteo. Mas 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, isso aqui você toma de uma maneira individual. Vocês, porém, são geração eleita. Você foi eleito por Deus. Reino de sacerdotes. Nação santa, separada para Deus. Povo que pertence a Deus. A outra versão diz, propriedade exclusiva de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como é que Deus se vê.
Deus te chamou, Deus separou você. Você reparou, meu irmão, minha irmã, que entre bilhões e bilhões de pessoas já passaram na terra, você está aqui ainda? Valorize isso. Dê uma resposta a isso. Você poderia não estar mais aqui depois de uma pandemia e tantas coisas já aconteceram. Quantos livramentos Deus já te deu? Mas Deus escolheu você para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você não era um povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora recebeu a misericórdia. Ou seja, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus não tem fim. Não é mérito de ninguém. Não receba a graça de Deus em vão. Não receba. Isso aqui é um alerta para o meu coração, para o seu coração. Não receba a graça de Deus em vão. Deus tem dado graça para você. Não receba ela em vão. Não troque essa graça por nada. É um alerta para o meu coração. Seja uma pessoa cheia de amor. Cheia de... Se esforce. Reconheça que você precisa desse amor. Se você não reconhecer, Deus não consegue colocar amor dentro de você. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Vou repetir. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não pode encher um vaso cheio. Ele só pode encher quem está vazio. Deus não pode encher quem está cheio, só pode encher quem está vazio. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja um poço de amor.